Agora é o boa noite já gravando, né? Capítulo 1 de 1 Pedro, versículo 19. Vamos ler o versículo 18 até o 21. Eu vou dar ênfase ao versículo 19, mas é importante que nós saibamos o contexto, tanto atrás como à frente, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Vamos orar. Pai de amor, temos tua palavra em mãos. Ela é tudo o que precisamos. É o nosso sustento, é o nosso viver, porque tu mesmo falas em tua palavra que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da tua boca. Então, dá-me graça de pregar com clareza aos corações aqui presentes e para todos que, porventura, vão ouvir a mensagem através da internet. Em nome de Cristo nosso Senhor, para a tua glória. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. O tema da mensagem nesta noite é a preciosidade do sangue. Preciosidade do sangue. Os irmãos devem saber o que faz diferença entre cristianismo e falsa doutrina. Qual a igreja verdadeira? Não é esta. É a que prega redenção pelo sangue. Esta é a mensagem mais importante de toda a Escritura. Redenção pelo sangue. Não tem outra mensagem. Paulo falou para aos Coríntios. E quando ele esteve lá, ele não ficou pregando outra coisa, para que todo mundo achasse que ele era o bedel da paróquia. Não, ele pregou só a cruz. Impressionante, né? Por quê, meus irmãos? Eu diria para vocês e digo, a Bíblia inteira é sangue. De Gênesis a Apocalipse. O Cordeiro derramou o seu sangue. Essa é a mensagem da Bíblia. Não tem outra. E sabe, Deus mandou que pregássemos isto. Cristo crucificado. Não tem esse negócio de pregar. Eu quero bênção, material, dinheiro. Nem da família, irmãos. A Bíblia não dá ênfase a isso, não. O cordeiro que foi morto. Quando João apresentou Jesus aos seus discípulos, Jesus vinha de lá. Falou, está vendo aquele homem lá? Não é grande coisa assim de um historiador. Não, é simples. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. E sabe, Pedro trata disso no capítulo 1. Ele dá essa forte ênfase na redenção pelo sangue. Os irmãos estão vendo aqui no versículo 18? No versículo anterior, o versículo 17, Pedro diz o quê? Ele diz, vocês devem andar em santo temor, em santidade de vida. Por quê? Ele responde no versículo 18, porque vocês não pagaram a salvação de vocês. Vocês não foram resgatados da vossa vã maneira de viver, que seus pais deixaram para vocês.
por dinheiro. Aí no versículo 19, ele dá a resposta bem definida, pelo precioso sangue. Então, queridos, vocês que afirmam, que declaram que são crentes, eu espero que essa afirmação esteja bem definida no seu coração. Foi pelo precioso sangue que vocês foram comprados. Não foi pelo trabalho feito na igreja, não. Nem pela minha pregação, não. Foi pelo precioso sangue. Deixa eu ver quantos pontos eu tenho aqui. 4. Rápido, irmãos. Tá? Não preciso dormir, não. É o casal que veio viajando aí e cansados estão. Eu tenho sobre o sangue é precioso por sua história eterna. Agora vocês estão com a Bíblia na mão? Dê uma examinada. Não olhe para mim. Ouça apenas. Olha o texto. Versículo 20. O precioso sangue por sua história. Depois, precioso sangue pelo seu caráter. Em terceiro lugar, precioso pela sua eficácia. Versículo 18. Parece que eu estou regredindo, né? E precioso pelo resultado. São essas 4 coisas que eu devo tratar hoje à noite. Vamos lá? Vamos examinar? Primeiro, precioso por sua história eterna. Agora aqui, queridos irmãos, tem doutrina. Então eu quero puxar vocês para as doutrinas, tá? Sem doutrina a igreja não vive. A igreja precisa de firme fundamento. E é chamado doutrina. E assim os batistas são, firmados em doutrina. Tá bom? Vamos lá. A primeira lição que sobressai desse ponto é a seguinte: a morte de Cristo não foi algo que veio por acaso. Não foi. Eu sempre tenho falado aqui na igreja que Deus não tem plano B. Se você constrói uma casa e a casa cai, eu já tenho outro plano aqui. Eu vou fazer a casa desse outro jeito. Na Bíblia, não. Deus nunca foi pego por acaso, pelas circunstâncias. O plano foi eterno. Os irmãos querem ver? Olha o versículo 20. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Que impressionante! Olha que glória! O sangue não foi uma decisão porque entrou o pecado. Não foi uma decisão porque Adão pecou. O sangue já foi conhecido antes da fundação do mundo. Pegou o diabo sem ele perceber. Pegou o pecado, o mundo, o inferno. Assim, de chocar a coisa. Deixar perplexo. Que já tinha sido planejado. Vamos lá, irmãos. Os inimigos, na ignorância, estavam cantando vitória. Quando o pecado entrou, parecia que Satanás levantou o punho assim, igual os comunistas fazem. Parece que eles ergueram a mão triunfantes. Nós vencemos Deus. Mas eles não sabiam que o plano já tinha sido programado. Eu tenho falado aqui sobre o conselho de Deus. Deus fez seu conselho na eternidade. O Pai, o Filho e o Espírito. E quando planejou, o conselho de Deus planejou a salvação, o próprio Filho se apresentou. Eis-me aqui, para fazer, ó Deus, a tua vontade.
Até o corpo de Cristo foi planejado. Ele diz, o corpo que me deste. Impressionante. Olha que história maravilhosa. Redenção pelo sangue. Outro detalhe. Ele se ofereceu na eternidade para ser ele o Cordeiro. É interessante que Deus apresenta o Filho dele como o Cordeiro que veio do céu. Nós vamos ver depois o caráter dele aqui. É o Cordeiro que veio do céu. João diz o Cordeiro de Deus. Cristo não foi uma escolha de Pedro. Cristo não foi uma escolha de Israel, nem de Paulo. Cristo foi Deus que escolheu. Agora eu tenho entusiasmado os irmãos aqui. Leiam a Bíblia. Leia toda a historicidade do Velho Testamento. Vocês vão ver o Cordeiro. Você vê como a organização do Velho Testamento inteiro é Deus apresentando o Cordeiro dele. Olha o livro de Gênesis, olha o livro de Êxodo, olha Levítico, Cordeiro, sacrifício. Olha como Israel foi tirado do Egito por um cordeiro, tudo símbolo. Olha a figura que aparece quando era colocado o sangue aqui no sacerdote, aqui e no dedão do pé, figura ilustrando a grande triunfante obra da redenção. Olha os animais que eram escolhidos, animais puros. Outro detalhe, irmãos, foi um pacto eterno. Quando Cristo derramou seu sangue na cruz, quando antes da morte dele, ele apresentou o suco de uva para os discípulos à mesa. Beba, isto é o meu sangue vertido por vós. Que fantástico. Um pacto de sangue. Eterno pacto. Gessé trouxe as músicas impressionantes aqui. E leu Apocalipse, capítulo 5, onde fala dos remidos perante o grande Senhor. Pelo teu sangue compraste. A terceira lição que nós temos aqui é que ele amou seu povo na eternidade. Ele me amou antes da fundação do mundo. Então o meu tempo é tão pequeno aqui na Terra que eu nem posso imaginar a eternidade. Eu nasci em 1953. Mas a minha história é narrada na Bíblia antes da fundação do mundo. Então significa que tudo foi projetado na criação para que eu pudesse vir à cena neste mundo e o sangue fosse apresentado. Cadê Davi? Cadê Maria? João? Eles são meus. Eu dei meu sangue. Olha como a Bíblia diz lá em Isaías, irmãos. Deus chamando as gerações à existência. Naquele tempo não tinha o Brasil, não tinha outras nações que temos hoje. E ele diz, eu chamo as gerações à existência. Vem, vem, vem. Aí está Portugal mandando pessoas para descobrir o Brasil. A Espanha também, mandando para descobrir a América Latina toda, e o Senhor dizendo, vem à existência as gerações, eu tenho meu povo, eu comprei. Maravilha. Outro detalhe, irmãos, que nós temos no texto. Volte para o versículo 20. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, você pergunta, pastor, o que tem isso a ver?
olha o resto do versículo. Porém, manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Olha bem, irmãos, a Bíblia tem esta maneira de explicar história. Ela explica antes da fundação do mundo e explica no tempo. Antes da fundação do mundo é com o Pai, com o Filho e com o Espírito. No tempo, Cristo veio. No tempo próprio, na plenitude dos tempos, Cristo foi à cruz. Foi entregue lá. Que programa glorioso! Irmãos, veja, ele se fez carne e foi entregue pelo decreto do Pai. Está na hora. Vocês lembram quantas vezes os judeus queriam matá-lo? Não era chegada a hora. Mas na hora exata, pelo decreto do Pai. Se os irmãos olharem o livro de Lucas, parece um cenário montado, e é verdade. Aqui está Pilatos, aqui está Herodes, no outro lugar está aquele outro governador, e assim por diante. Todo o cenário foi montado para que esses elementos trabalhassem. Aqui está Judas traidor, aqui está Satanás tentando fazer de tudo para mudar. Não, foram exatamente para a cruz, levando lá por malfeitores, por uma multidão que parecia um estádio de futebol, gritando, crucificam. Está fazendo com quem? O Cordeiro de Deus. Eu teria mais versículos aqui para apresentar, meu tempo não vai dar. Eu vou deixar assim. Vamos para a segunda parte. Precioso pelo seu caráter, versículo 19. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula. O sangue de quem? De Cristo. Tem nada a ver com Maria. Tem nada a ver com qualquer santo. É o sangue de Cristo. Maravilha. Agora, irmãos, veja bem. Por que o caráter? Vamos voltar ao Velho Testamento? Em primeiro lugar, os animais oferecidos no Velho Testamento eram rigorosamente vistoriados. Tinha que ser animal puro, no plano de Deus. Por exemplo, as características de um animal era que eles ruminassem a boca, os pés era rasgado na pata deles ali, né? Lembra o camelo? O camelo não tinha as patas rasgadas assim, não tem. Mas rumina, era animal impuro. O porco não rumina, mas tem ali suas patas fendidas. Era imundo. Era uma vaca, um boi, uma ovelha. Todos esses animais eram considerados limpos. Está vendo? Para quê? Simbolizava Cristo. Os irmãos estão percebendo? Vão para Hebreus e vocês vão entender a figura de linguagem que Deus usa para mostrar a sombra do que haveria de vir. Maravilha. Agora, irmãos, lembra que Deus diz em Malaquias? Não me ofereça animais que estejam com defeito. Mesmo que fosse uma ovelha, tivesse a patinha quebrada, ou tivesse com a boca torta, ou tivesse cego de um olho, Deus não aceitava. Por quê? Ele está tratando no Velho Testamento o rigor de que as figuras de linguagem ou o símbolo tinha que ser perfeito igual Jesus é. Senão quebra o sistema
de Deus. Os irmãos sabem por que Moisés não entrou na terra prometida? Porque ele quebrou a figura de linguagem. Ele bateu na rocha e Deus mandou ele falar com a rocha. A rocha é a figura de Cristo. Então Deus, eu estou mostrando isso para falar com os irmãos a importância do significado dessas coisas. Cristo se tornou cordeiro e ele se entregou ao Pai, identificando-se com o seu povo. É interessante. Mas por quê? Porque ele chama a igreja, todos os crentes de ovelhas, meus cordeirinhos. Então ele se identifica com o povo dele. O Senhor é o meu pastor. Está vendo uma ovelha dizendo que ela é ovelha? Ele vem identificar-se. Outro detalhe, irmãos, ele se entregou ao Pai para ser um cordeiro mesmo, mudo perante os seus tosqueadores. Você vê que Jesus não abre a boca para se defender. Ele ficou como cordeiro. Quando perguntava alguma coisa a ele, como ser humano, ele respondia. Mas quando atacava como animal, um cordeiro, ele não falava nada. Porque ele comportava como um cordeiro. Então, irmãos, o que nós aprendemos do Senhor? Nosso Senhor era puro, cordeiro puro. Ele diz aos judeus: quem de vocês me convence de pecado? Quem? Se ele tivesse uma mancha sequer de pecado, ele não poderia ser o nosso Salvador. Apesar de tornar-se homem, ele não foi nascido de José, foi nascido de mulher. Gerado nela por obra do Espírito Santo. Pronto. Cordeiro puro, sem pecado. Ele não nasceu como eu nasci. Cristo foi completamente diferente de todos os seres humanos que nasceram. Por isso que ele era chamado tipo maná. Maná era uma comida estranha, ninguém conhecia aquilo. Nós conhecemos arroz, feijão, todo mundo sabe. Eu vou lá para o sul, todo mundo conhece esse tipo de comida, carne. Eu vou lá para o norte, a mesma coisa. Mas o maná, era a própria palavra maná significa, que é isso? Lembra? Jesus era o tipo, que é esse? Que é? Ninguém entendia quem era ele. Porque ele foi o único homem que nasceu de uma forma estranha. Quando eu nasci, em 1953, sem dúvida, acho que foi uma alegria para meus pais, para meus irmãos mais velhos. Mas depois acabou. Mais um homem que nasceu. Com Cristo, não. A pergunta em Jerusalém, quem é esse? Quem é esse? Por que Herodes quer matá-lo? Porque ele nasceu na manjedoura, o cordeiro. Cristo era imaculado. Está vendo o versículo 19? Sem mácula. Em seu viver, em seu sofrer, até o seu morrer. Sem mácula. E então, irmãos, ele era o cordeiro vindo do céu. Ele não foi resolução dos homens. Não foi uma escolha dos homens. Ele veio dos céus. Ele veio para ir à cruz. A função de um cordeiro aqui é morrer. Os homens criam ovelha para matá-la. Cristo veio para ir à cruz. Ele foi levado pelo Pai de forma obediente até a cruz. E então, eu posso dizer, seu sangue é precioso
para Deus. Não tem outro. Não tente comprar a sua salvação. Não tente burlar Deus. Não tente achar que é pelo batismo. Não tente achar que é por suas obras. O Deus enviou o seu Cordeiro para ser o meu resgatador. Eu não poderei entrar no céu sem esse Cordeiro amado. Mas ele é o Cordeiro para os pecadores arrependidos. Ele não é o Jesus da nova era, não. Esse Jesus pregado por aí, o Jesus que entra em comunhão com o mundo. Ele é o Cordeiro que veio dos céus. E sabe quem procura? Os arrependidos. Olha os hinos do cantor. Ó arrependidos, hoje festejai. Eles estão à procura de quem? Do Cordeiro de Deus. Quem pode tirar meu pecado? Quem pode me limpar? Quem pode purificar? Eu não posso me salvar. É o Cordeiro de Deus. Eu estou à procura. Quem está trazendo essa mensagem? Quem pode me falar? Vamos para o terceiro ponto. Eu falei que seria rápido. É precioso pela sua eficácia. Versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. A primeira lição que vem aqui para nós indica nossa trágica situação. Quem sou eu? Quem sou eu? Os irmãos sabem quem é você? Nós temos a tendência de nos gloriar lá dentro, de achar que somos importantes, que viemos de uma família importante. Não! Eu sou da família Sena, eu sou da família Almeida, eu sou da família Souza, eu sou daquela outra família que tem um sobrenome muito bonito. Nada. Você é da família adâmica. Você veio de Adão, caído no pecado. Só isso. E sabe, quando meu pai me gerou, que a minha mãe ficou grávida de mim, impressionante. Sabe por quê? Sabe, eu vim fazer o quê? Olha o versículo 18. Fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que meus pais me legaram. O que meu pai deixou para mim e minha mãe? Eu sei que eu gostava de meus pais. Eles eram maravilhosos para mim. Mas eles deixaram no mundo um homem com fútil procedimento. Os irmãos sabem por que havia circuncisão no Velho Testamento? Circuncisão era o órgão masculino feito aquela cirurgia chamada fimose. Hoje, circuncisão. Sabe por quê? Porque o órgão masculino está indicando quem eu vou gerar. Eu vou gerar um pecador. Está vendo? Eu vou gerar um herdeiro do inferno. Só isso. Eu não entrei no mundo para ganhar dinheiro. Eu não entrei no mundo para ser herdeiro de riquezas aqui. Eu entrei no mundo para pecar. Sabe, o Salmo 51 expõe o resultado da visita do profeta Natan a Davi. Quando ele tinha adulterado com Batseba e mandado matar o esposo dela. Então, quando Natan chegou e apontou o dedo no nariz dele, você é o homem, o Salmo 51 se explode em arrependimento. Sabe que ele chegou à conclusão na prática? Eu nasci na iniquidade e em pecado
me concebeu minha mãe. Olha o que eu sou. Eu vim ao mundo para quê? Para ser um político? Para ser importante? Para fazer o bem para a sociedade? Não! Eu vim ao mundo para pecar. Pecar! 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 Ir para o inferno. Eu caí em Adão. Essa é a minha história, que a Bíblia conta. E quem é melhor para contar a minha história? Deus, ou meus pais, ou o mundo aqui? A segunda lição indica o alto preço que foi pago. Oh, queridos irmãos, nós brincamos hoje de crentes. Contamos a história sem significado. Não temos um coração abrasado de ardor em mostrar o que é o homem. Às vezes eu fico triste de ver meu coração tão frio para falar aos homens: arrependam, arrependam. Deixe os seus pecados, confesse, invoca Jesus para ser salvo. Do contrário, irá perecer. Olha, queridos, o pecado nos dominava em todo o tempo. Era assim comigo, eu não sabia. Eu pensei que a vida era majestosa, linda, dinâmica. Mas eu estava indo para o abismo. Eu estava indo para o inferno. E sabe de uma coisa, eu não sabia também. Qual era o Deus que dominava a minha vida? Chamava o diabo. Jesus fala dele em João 8,44. Vós tendes por pai o diabo, falando para os judeus. E ele me usava para os fins malignos dele. Oh, foi pela graça que antes de eu me converter, Deus me livrou de pecados grosseiros. Eu já estaria no inferno. Outro detalhe. Segure. A lei me amaldiçoava. A lei gritava para mim: Davi, você é maldito. Você quebrou a lei de Deus. A santa lei. Maldito. A terceira lição que vem aqui é que o sangue foi suficiente. Por quê? Porque foi pago completo. Não tem um crente que precisa pagar mais. Não tem um salvo devedor a Deus. Quando eu pago alguém, estou devendo 1 milhão. E pago 999 e ainda estou devendo R$1. Para o crente não tem nada em dívida mais. Quando o meu Senhor foi à cruz, foi posto lá, bem no madeiro, fincado ali, aquela placa: está pago completamente. Foi liquidada a dívida. Não tenho que pagar mais. Foi suficiente. Eu não preciso ficar com medo. O meu Senhor tratou comigo na cruz. Lidou com todo o meu pecado. A minha ficha de dívida era imensa. Vinha do céu até o inferno. Eu devia tanto, mas ele pagou. Não é preciso mais. Nós temos um hino no cantor: eu salvo da morte eterna já sou. Não preciso ter medo. Cristo se identificou com o seu povo. Ele olhou o seu povo, ele amou o seu povo, ele tomou o seu povo para si, ele abraçou suas ovelhas. Eles são meus, eu os amei com amor eterno.
Ele veio para não deixar uma ovelha sequer fora. Nenhuma delas vai para o inferno. E ele derrotou completamente o mal, a ponto de a Bíblia, as Escrituras clamar: vós sois mais que vencedores. O crente, quando a morte vem, é igual você pega uma ave. Se você pegar uma ave e tentar jogar no abismo, ela abre o voo e sobe. O crente não pode morrer. Morre apenas o corpo. E quando a morte vem, a morte apenas tira esse peso. E ele sobrevoa as alturas da glória. Ele derrotou o diabo. Ele derrotou os demônios. Na cruz, Cristo fez com que todo o império do mal fossem nossos serviçais. O diabo está trabalhando para servir aos santos, porque quando ele pensa que ele destrói, ele está apenas construindo. Quando ele pensou que destruiu Jó, ele estava apenas erguendo um homem na fé. E quando desponta o final do livro, está lá um homem muito mais amadurecido pela graça. Oh, brilha o sol ainda mais, o sol da justiça, quando estamos percebendo que Satanás está querendo nos quebrar, que o mundo quer nos devorar, que as tristezas vêm nos abalar. Não. É o sol da justiça que está brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Foi suficiente para trazer todo o benefício eterno ao pecador. Oh, pecador, pode vir a Cristo. Pode vir. Tem tudo para você. Salvação eterna. Não precisa preocupar. Ele pagou na cruz. E o sangue dele é o suficiente para lhe resgatar. Eu tenho último ponto aqui. Precioso pelos resultados. Vamos ver. Quais os resultados? Primeiro resultado, os irmãos já sabem. Estou salvo. Cristo me salvou. Irei para o céu. Sou filho de Deus. Estou livre do inferno para sempre. Mas tem mais. Olha o versículo 21. Vamos lá. Que por meio dele, o quê? Pelo sangue, o pecador adquire o quê? Fé. Por meio dele, tendes fé em Deus. Mas a fé não é do homem? Não. Não. A Bíblia fala que o homem tem fé, mas fala que os demônios também têm. Eles têm mais fé do que muitos chamados crentes, né? Porque eles tremem quando fala de Deus. Não é essa fé. Não é a fé comum que o mundo tem. Eles depositam fé num suposto Deus, mas colocam também nos seus ídolos. É fé supersticiosa que eles têm. Os crentes não. Nós temos chamada fé que é dos eleitos. Opa! Então, na Bíblia, queridos irmãos, a Bíblia define a fé com um artigo bem definido. A fé. Os irmãos querem ver comigo rapidamente? Eu vou pedir para vocês irem comigo. Olha o que Paulo diz em Tito. Veja o que ele diz ali em Tito, quando ele manda aquela carta para Tito, o pastor Tito. Tito 1, versículo 1. Paulo, eu espero que todos tenham achado. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover, agora veja o artigo bem definido aí, a fé que é dos eleitos de Deus. Está vendo? Então, os irmãos podem ter certeza que não é a fé que todo mundo diz que tem aí, não.
Satanás explora a falsa fé. Leva os irmãos, indo um pouco mais adiante, eu quero que os irmãos vão a Hebreus, vem logo depois de Pedro aí, capítulo 12. Olha o versículo 2. Olhando firmemente para quem? O autor e consumador da fé. Os irmãos estão vendo que o autor do livro de Hebreus está expondo que a fé vem de Cristo. Eu vou dar mais um texto aqui para os irmãos. Veja o que Paulo fala em Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Volte um pouco aí, irmãos. Gálatas 2, o versículo 19. Versículo 20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé. Agora, a minha tradução aqui, versão atualizada, diz: pela fé no Filho de Deus, mas não é. No grego está pela fé do Filho de Deus. A versão corrigida é melhor. Do Filho de Deus. Significa que Cristo conquistou na cruz a fé que ele dá para o pecador crer nele. Nós temos um hino no cantor cristão. Amavas-me, Senhor, no fundo do meu peito brilhou a doce luz do meu Consolador, e com promessas 1000 do teu amor perfeito nasceu em mim a fé em que hoje me deleito. Agora, vamos voltar para o texto de 1 Pedro. Veja o que diz. Eu falei para os irmãos que pelo sangue o pecador adquire fé. Venha Cristo. O sangue conquistou até a fé para você crer nele. Segundo lugar, pelo sangue o pecador pode andar em santidade em toda maneira de viver? Pode. Olha o que diz aí. Que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança esteja em Deus. Significa o quê? Todo dia. Olha o que o sangue faz. Os irmãos lembram? Eu já falei aqui na igreja. Como era ungido o sacerdote naquele tempo. Vinha primeiro o sangue aqui e o sangue no dedão do pé. Imediatamente vinha o azeite. Primeiro o sangue, depois o azeite. Primeiro salvação, imediatamente depois santidade. O azeite. Está vendo? O azeite é o símbolo do Espírito Santo no Velho Testamento. Primeiro o sangue remidor, depois a presença do Espírito para me dar poder para viver em santidade. Não tem um crente que não possa ser santo. Nós não temos que inventar o batismo do Espírito Santo. O crente na salvação, ele conquistou tudo para andar para a glória de Deus, para viver para Cristo, para separar do mundo, para morrer por este mundo e viver apenas para Deus. É por isso que a Bíblia diz: sede santos, porque eu sou santo. Veja, queridos irmãos, como o sangue conquistou. Então, como é que o crente pode viver? Olha o versículo 17. Agora eu volto ali. Ele diz: se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Por quanto tempo? Até a minha morte. Vossa peregrinação. Eu me lembro da dona Nádia, que durante o tempo que ela viveu em santidade de vida. Até a morte dela. Foi assim com minha mãe. Tempo da peregrinação de Dona Rosa. Santidade de vida. Deve ser também
nosso propósito neste mundo. E eu vou terminar aqui. Onde você está firmado na salvação? Sua salvação é pelo sangue? Ou você está confiando na igreja? Ou você está confiando no pastor? Ou você está confiando no batismo? Ou você está confiando que você é boa pessoa? Nada disso tem valor. Ou é no sangue, ou eu não sou salvo. Não. Sabe de uma coisa? Qualquer salvo está preparado. O ladrão na cruz foi salvo pelo sangue e entrou no céu imediatamente. Não tem quanto tempo você é crente e você se tornou mais crente com o tempo. Não tem isso na Bíblia. Salvação é igual, pelo sangue. Pedro fala disso na sua segunda carta. Foi pelo sangue. E sabe de uma coisa? Agora mesmo, se entra pecadores aqui, clamando, como eu posso ser salvo? É pelo sangue. E é na hora. O sangue é eficaz. O sangue é poderoso. O sangue faz um trabalho perfeito em dar ao pecador plena e eterna salvação. Então, convido os pecadores. Arrependimento. Crê em Jesus. Invoca o seu nome para ser salvo. E os crentes andando em santidade de vida. O Senhor aplique a sua palavra em nossos corações.